eu tive que dividir esse conteúdo por um problema técnico. Mas vamos dar continuidade no princípio da non reformatio impégios ou non reformatio is impégios direta, que é aquela em que veda qualquer tipo de reforma, modificação, alteração da decisão que seja para pior, em caso de recurso que só a defesa tenha interposto. Aqui nesse caso não se fala em recurso da acusação, como no anterior. Só que aqui envolve todos os casos de reforma, de modificação, de alteração da decisão. De forma alguma, de modo algum, não pode ser pior para a situação do acusado que só ele recorreu. Mesmo em se tratando de erro material que o juiz pode corrigir de ofício, sem precisar de recurso, sem nada, ou mesmo se tratando de caso de nulidade absoluta. Não é possível alterar a situação para piorar o quadro do acusado que só ele recorreu. Ok? Diferente da reformatio in melius, que é a reforma para melhor, nos casos em que só a acusação tenha recorrido, o tribunal pode modificar ou reformar para melhorar a situação do acusado. Então, nós observamos que no processo penal é possível melhorar a situação do acusado, primeiro, mesmo sendo recurso só da acusação. Por se tratar de matéria de ordem pública, maxima ratio, a aplicação da norma penal, mesmo com recurso só da acusação, é possível ser modificada para melhorar a situação do acusado. Então, esse é mais um princípio aplicável aí nos recursos. Princípio da irrecorribilidade das decisões interlocutórias. Somente aquelas estabelecidas no artigo 581 do Código de Processo Penal. Então, nós observamos, iremos falar no bloco do recurso sentido estrito, que a base principal de se recorrer essa modalidade de recurso está lá estabelecido no artigo 581. De modo que o legislador entendeu que era taxativo. Nós vamos, no momento próprio, discutir algumas questões. Será que é tão taxativo assim? Ou número clausus? Ao ponto de não admitir uma interpretação que implique em outras situações não elencadas no artigo 581 para caber recurso sentido estrito? Feita essa observação inicial agora, posteriormente nós iremos retomar essa particularidade. É interessante nós observarmos por esse princípio que, em regra, as decisões interlocutórias não são recorríveis. A exceção são aquelas estabelecidas no artigo 581. Ok? As demais não podem ser objeto de recurso, por falta de previsão legal, mas pode ser impugnado por ações autônomas. Então, nós observamos ali que não é só recurso que impugna ou pode questionar alguma decisão. Pode também por meio de ação cautelar nominada, como nós observamos, mandado de segurança e também habeas corpus, entre outras medidas. Princípio do tantum devolutum quantum appellatum vel appellari debet. Significa que aquilo que se recorre, os argumentos fáticos e jurídicos do que se recorre, são eles que nortearão a apreciação pela instância ad quem, a instância que vai apreciar o recurso ali. Pode ser ad quem, como pode ser o juiz da quam, em caso de juízo de retratabilidade ou de recurso que ele mesmo tem que decidir ali de pronto, que seria, por exemplo, o embargo de declaração. Então, a regra para a aplicação desse princípio, nesse brocário latino, é exatamente que aquilo que se questiona, que se impugna por meio de um recurso, é ele que vai ser objeto de apreciação. Ok? Vai ser apreciação para revisão ou não daquela decisão. A regra, evidentemente, que existem exceções. Relacionado à profundidade do julgamento da matéria que o tribunal pode desenvolver. Então, é uma situação, é um princípio que limitaria o poder de decisão ali em nível de revisão sobre o recurso. Como eu falei, é a regra, existem exceções. Eu citei uma agora há pouco, que é o princípio da reforma
reformatio melius, que é a reforma para melhorar a situação do acusado, quando só a parte acusatória tenha recorrido. É uma situação aí, mas a regra é um princípio geral, evidentemente, aplicável aos recursos. Outro princípio que nós podemos comentar é o princípio do duplo grau de jurisdição. Ele está implícito na Constituição de 1988, quando exige que necessário se faz uma apreciação por uma instância em relação a uma instância superior de uma decisão proferida numa instância inferior. Então, parte do pressuposto, com base constitucional, que é possível se questionar toda e qualquer decisão por uma instância diferente daquela que prolatou a decisão. Esse é o princípio do segundo grau de jurisdição, que não quer dizer necessariamente que tenha tão somente duas possibilidades, uma possibilidade de recurso, que seria para esse grau elevado de jurisdição. Mas é a peculiaridade que se implica exatamente o seguinte: toda e qualquer decisão, em tese, caberia a possibilidade de se impugnar ela por meio de uma instância diferente, uma instância superior. Semelhante a esse princípio, é o princípio da colegialidade, diferente do princípio do juiz singular. Vamos dizer, o juiz singular, ele sozinho julga determinada matéria. A colegialidade já permite que um órgão colegiado tenha condições melhores, mais hábeis, mais adequadas de, na discussão do colegiado, ser uma decisão mais aprimorada, mais qualificada do que aquela do juízo singular, etc. Então, como nós observamos aí, algumas peculiaridades inerentes a recurso, que estão desses princípios. Não quer dizer que feche a temática como um todo, mas, regra geral, é isso que nós vamos observar daqui para frente. Envolvendo o tema, nós temos essa notícia aí, com a fonte devidamente identificada. Tribunal reduz 5 anos pena de homem condenado por matar e atear fogo na companheira no Nortão. Então, essa situação, ela foi objeto, lendo a matéria, ela foi objeto aí de recurso, e esse recurso que propiciou essa modificação do decisum. Ok? Pois bem, como eu já havia falado anteriormente, no outro vídeo, a regra geral é exatamente o recurso ser... A regra geral não. A regra do recurso é ele ser voluntário. Agora é importante falar a diferença em relação ao recurso ex officio. Então nós vamos fazer esse paralelo, porque um dos elementos que justifica o questionamento recursal é exatamente ele ser voluntário, ou seja, partir de quem está prejudicado e provocar uma reapreciação daquilo que foi decidido. Dentro dessas peculiaridades, nós destacamos o artigo 574 do Código de Processo Penal, que indica no seu caput que os recursos serão voluntários, excetuando-se de ofício pelo juiz. Então, aqui dá a entender que teria um tipo de recurso que seria um recurso não voluntário, ou seja, o próprio órgão do Poder Judiciário ele deveria, em algumas situações, ali manifestar-se de ofício. Regra geral seriam recursos voluntários, mas nós vamos observar, e aqui eu já estou me adiantando, que os recursos, uma das molas mestras do recurso é exatamente ele ser voluntário. Então poderia ser qualquer outra nomenclatura ou instituto jurídico, mas não recurso. Então a reapreciação, nós encontramos várias nomenclaturas aí para justificar e afastar o nomen iuris recurso para a situação daquela em que exige-se uma reapreciação de ofício. Ok? Pois bem, então nós temos aí o denominado recurso de ofício, ou ex officio, ou recurso obrigatório, ou recurso necessário, ou recurso anômalo, ou também chamado de reexame necessário, ou remessa obrigatória, ou duplo grau de jurisdição obrigatória. Então nós observamos algumas nomenclaturas, aqui eu vou fazer destaque para nomenclaturas que não tenha a palavra recurso, que eu entendo como mais adequado. Então eu entendo que aquilo que pode ser denominado, nós observamos na prática, no foro, na doutrina, em alguns lugares até
como recurso ex officio, não é necessariamente recurso, porque não é voluntário, que é a essência do recurso é de ser voluntário. Se não é voluntário, pode ser tudo, menos recurso, no meu ponto de vista jurídico. Então, eu entendo como nomenclatura mais apropriada o reexame necessário, o remessa obrigatório, o duplo grau de jurisdição obrigatória. Ok? Conceito. Ao decidir, o juiz deve obrigatoriamente encaminhar para reanálise do juízo ad quem, mesmo que as partes não recorram. Caso não faça, não haverá coisa julgada. Súmula 423 do Supremo Tribunal Federal. Não transita em julgado a sentença por haver omitido o recurso ex officio. Ok? Então, nós observamos que existe uma súmula que estabelece, inclusive coloca expressamente a palavra recurso. Não concordo com essa terminologia pelos argumentos que eu já falei, mas a essência disso é exatamente o seguinte: é um tipo de medida que não é faculdade, obriga o prolator da decisão a submeter aquele deciso à instância ad quem, sob pena de ilegalidade, sob pena de não transitar em julgado aquela sentença e ter gravandos, inclusive, de ordem correicional, se for o caso. Natureza jurídica do reexame necessário, que é a terminologia que eu falei que eu entendo como mais adequada. Condição de eficácia da sentença, sem a qual a mesma não transita em julgado. Então, a partir do momento que o juiz sentenciou em determinada matéria que é considerado como de reapreciação necessária, ela não terá validade se não houver esse encaminhamento para a instância de quem? Exatamente por essa questão. A decisão que cabe o recurso, o reexame necessário, é subjetivamente complexa, por exigir manifestação de dois órgãos. Esse é o posicionamento que eu tenho. Por que é complexa? Exatamente, muito embora tenha um decisum, lato sensu, como eu já falei, um decisum, por exemplo, do juiz singular, ele só será operacionalizado, ou seja, aquela decisão só será considerada como válida para todos os efeitos jurídicos a partir do momento que a instância a de quem ela se manifesta, ou seja, exige-se dois juízos ali se manifestando para que preencha todos os requisitos de validade ali da decisão. Como aquela que ocorre como a do júri, que precisa de dois órgãos distintos. Então, é subjetivamente complexo. São dois órgãos distintos. É semelhante, não quer dizer, esse exemplo do reexame necessário não se aplica a essa situação que eu coloquei aqui. Estou colocando como situação semelhante, que é subjetivamente complexa. Então, nesse caso do reexame necessário, nós temos um juízo a qual e um juízo a de quem, para dar validade àquela decisão que foi prolatada. Esse é o episódio. Nesse aqui, eu só estou dando um exemplo exatamente daquilo que é considerado como subjetivamente complexo. São dois órgãos, duas instituições que estão se manifestando. Um juízo togado e um juízo leigo aí, que é o colegiado do júri, dos 7 jurados. Pois bem, hipótese, nulidade por falta das fórmulas dos termos. 564, inciso 3º, do Código de Processo Penal. Ausência de recurso de ofício quando exigido. Então, nós temos aí uma causa de nulidade quando, aqui eu fiz um destaque para a palavra, recurso, que eu entendo como o reexame sendo mais cabível. Quando é exigível que o juiz encaminhe para a instância de quem, é causa de nulidade. Essa nulidade é absoluta, como nós observamos aqui, por se tratar da natureza jurídica do reexame necessário, uma condição de eficácia da própria sentença. Ok? Hipótese de reexame necessário. Então, nós temos a primeira, que é a concessão pelo juiz de habeas corpus. Só que aqui o legislador, no artigo 574.1, ele estabeleceu que é decisão do juiz, não fala do tribunal. Então, a decisão do juiz que concede habeas corpus, ele tem que encaminhar para o juízo ad quem. Absolvição sumária no rito do júri. Então, se o juiz decidir por absolver sumariamente o acusado no rito do júri, por exemplo, por exclusão do crime,
ou isenção da pena, evitando-se a submissão a júri. Então, qualquer tipo de decisão que envolva absolvição sumária, que exclua a apreciação dos jurados, do conselho de sentença ali, nós observamos que é causa de reexame necessário. É uma observação que se faz é que nesse particular aqui da absolvição sumária ele foi revogado tacitamente. Então, se fizer um comparativo da norma ali, está previsto, mas é importante fazer um cotejo analítico dos institutos que são aplicáveis. Então, nós entendemos, por isso que eu coloquei aí com destaque, que a absolvição sumária no rito do júri, que exclui a possibilidade do acusado ser julgado pelos jurados, não é caso mais de reexame necessário. Suposto líder de organização que vendia cocaína a estados nordestinos continua preso, ou seja, aqui a leitura da matéria envolve recurso. Nesse recurso houve a denegação do pedido aí do acusado, que pediu liminar para revogar a prisão preventiva. Ok? Segunda hipótese, né? A letra B, nós falamos ali que ela foi revogada implicitamente. Concessão de reabilitação penal, prevista no artigo 746, é uma situação que permite aí exige o reexame necessário. Sentença de absolvição ou arquivamento de inquérito policial nos crimes contra a economia popular e saúde pública. Então, nessas hipóteses aqui, nós temos uma previsão extra, Código de Processo Penal, que está na legislação especial aí na Lei 1521, que trata dessa matéria do ano de 1951, está em vigor até hoje. É cabível também o reexame necessário do indeferimento liminar pelo relator no tribunal da revisão criminal, quando o pedido não estiver suficientemente instruído. Então, nós temos aqui uma possibilidade de recurso de reexame necessário, que não pelo juízo singular, e sim pelo relator em nível de tribunal. Então, esse relator ele tem que submeter ao colegiado a decisão por ele prolatada. Então, o recurso de ofício é ou não recurso? Eu já respondi anteriormente, entendo que não é recurso, é reexame necessário, são hipóteses em que o legislador exige que o órgão do Poder Judiciário encaminhe a instância adquém para confirmar ali a sua decisão. Então, recurso não é porque não é um ato voluntário. Classificação dos recursos. Nós temos a classificação dos recursos quanto à fonte, elas podem ser constitucionais, legais e regimental. Constitucional, nós temos recurso especial, extraordinário, ordinário. Legais, no âmbito do processo penal, nós temos recurso de apelação, sentido estrito, carta testemunhável, embargo de declaração. Regimental, nós temos a reclamação ou correção parcial, nós temos agravo regimental, etc. Quanto à iniciativa, voluntários, que são os recursos que é a base recursal, e os necessários. Então, aqui, essa é questionável aqui. Nós falamos do recurso de ofício, não necessariamente entraria como classificação dos recursos, porque, no meu ponto de vista, não é recurso, mas a doutrina coloca, eu vou colocar isso aqui só para fins didáticos, exclusivamente didáticos. Mas não entendo que o reexame necessário seja um recurso. Quanto aos motivos ordinários, não exige qualquer requisito específico de admissibilidade. Então, sentença absolutória, condenatória, então, situações assim, é recursos ordinários, sem qualquer tipo de peculiaridade ou particularidade. E quanto aos motivos, pode ser extraordinário. Esse extraordinário não quer dizer que é o recurso extraordinário, é só para diferenciar do ordinário. Exigem requisitos específicos. Aqui nós temos o próprio recurso extraordinário, recurso especial, carta testemunhável, embargo de declaração, etc. Ainda, nós temos o recurso iterativo, que vai para o mesmo juiz. Nós temos o recurso reiterativo, que é exclusivo ad quem, que é o juiz ad quem que vai
vai analisar e julgar, nós temos o misto. Primeiro e segundo grau se manifestam. Nós temos aí o recurso em sentido estrito e nós temos o agravo, agravo de instrumento. Estou em dúvida agora se aí. Os primeiro e segundo grau se manifestam. Recurso em sentido estrito. Fica esse outro aí para a gente ver quando formos analisar as hipóteses recursais. Não está lá agravo de instrumento, tem outros instrumentos lá que nós utilizamos. Pois bem, efeitos dos recursos. Então, nós iremos estar tratando particularmente cada um deles, e aqui eu já estou adiantando com base nesse slide que tem a fonte aqui embaixo. Efeito dos recursos, devolutivo. A parte recorrente devolve a matéria para a instância superior, ou seja, encaminha para a instância superior. É um efeito comum a quase todos os recursos, exceto os embargos, cuja devolução se dá para o próprio juiz que proferiu a decisão. Então a devolução é exatamente devolver para a instância superior que vai reapreciar aquela matéria, com exceção do recurso de embargos, que o próprio juiz prolator que vai decidir a matéria impugnada. E a regra geral é ele ser devolutivo. Recurso suspensivo, por sua vez, é quando o recurso é recebido na forma suspensiva, quando o recurso é recebido na forma suspensiva, não há possibilidade da execução provisória da sentença, uma vez que suspende a eficácia da mesma. Então nós observamos que o efeito suspensivo ele suspende os efeitos daquela decisão prolatada. Por sua vez, o recurso extensivo, o recurso extensivo é quando há concurso de agentes, a decisão do recurso interposto por um dos réus será aproveitada para os outros, desde que os motivos não sejam de caráter exclusivamente pessoal. Então é o aproveitamento daquele recurso manejado por um só para os outros corréus, os outros acusados ali, o partícipes daquela conduta criminosa. O objetivo é evitar que haja decisões conflitantes ante a pluralidade de réus, ao mesmo tempo uma situação que beneficia o réu, mesmo ele não tendo recorrido. E aí outro efeito recursal que nós temos é o regressivo, que é a possibilidade do juiz que proferiu a sentença se retratar. Sentença também em sentido amplo, ser uma decisão. O juiz pode se retratar ali da sua decisão e decidir a favor de quem recorreu. Ele pode modificar a sua decisão nos termos de quem está recorrendo, se ele concordar com tanto. Esse é o juízo de retratabilidade que a gente vai estar falando. Pois bem, quais os efeitos da interposição dos recursos? Nós temos, primeiro, impedir a preclusão, ou seja, o trânsito em julgado da decisão recorrível. Então é importante que se maneje o recurso dentro do prazo cabível, o recurso cabível para aquela situação, para evitar que haja preclusão. Aquela matéria que alguém se inconformou, ela possa ser efetivamente analisada e sopesada e decidida pelo mesmo juízo ou juízo ad quem. Se não observado o prazo recursal, por exemplo, preclui, aí já era. E aplica aquele brocário que nós colocamos no início da temática, falando dos recursos em geral, que é o dormientibus non succurritius, ou seja, o direito não socorre aqueles que dormem. Pois bem, nós temos também o efeito obstativo, de você recorrer efetivamente. Esse efeito obstativo é aquele que impede a preclusão temporal, então, de obstar, de impedir, de cessar, de fazer com que aquilo que se alguém se inconforma, ele seja objeto aí de análise pela mesma instância ou instância de quem, conforme o tipo de recurso. Então é de obstar a preclusão, necessariamente isso. Translativo, possibilidade do tribunal conhecer de ofício sobre todas as matérias, ainda que não impugnadas. Então as matérias de ordem pública, o tribunal é obrigatório aí a se manifestar. E aqui eu repito
o princípio aplicável aos recursos, que é o da reformatio in melius, vamos dizer, em recurso só da acusação, o tribunal pode beneficiar o acusado. Efeito substitutivo, que é o terceiro, nós temos a decisão do tribunal, substitui a decisão recorrida, seja mantendo, seja reformando. Então é ela que é objeto de posterior, se for o caso, questionamento para uma outra instância, se for cabível algum recurso em face dessa nova decisão. Efeito devolutivo aqui é uma situação que nós deveremos sopesar e analisar. Comum a todos, como nós já falamos, devolve à instância superior a matéria impugnada. Ele pode ser iterativo, a devolução é para o próprio juízo a quo, embargo de declaração. Nós temos o efeito reiterativo, que é a devolução para o ad quem, por exemplo, o recurso de apelação. E nós temos o misto, que o juízo a quo e o juízo ad quem se manifestam, como é o caso do recurso sentido estrito. Então, iterativo é o mesmo, reiterativo pode ser o mesmo, como pode ser para a instância ad quem, conforme o caso, mas a regra geral que seja para a instância. Desculpa, o reiterativo é exclusivamente do juízo ad quem, encaminha a matéria, devolve a matéria para o juízo ad quem, e o misto são ambos, tem que se manifestar naquele caso. Nessa notícia nós temos: Damares perde no Ceará e recorre aos STJ para condenar Ciro por calúnia. Então aí, de novo, nós observamos uma matéria envolvendo recurso. Efeito suspensivo, aqui nós temos, só complementando aquilo que já foi falado no mapa mental dos recursos, dos efeitos recursais. A interposição do recurso com efeito suspensivo impede os efeitos da decisão, ou seja, suspende a decisão, mas não é a regra é ele ser devolutivo, como nós falamos. Então, os casos de possibilidade de dar-se o efeito suspensivo, eles estão expressamente de acordo com o artigo 584 do Código de Processo Penal. Só que existem algumas outras particularidades que não de recurso, que pode-se pedir ali um efeito suspensivo, como, por exemplo, o manejo do mandado de segurança criminal, que a gente vai tratar no momento próprio. Então, tem efeito suspensivo, ou seja, a decisão ali prolatada, ela não surte efeito no caso de perda da fiança, no caso de livramento condicional e no caso das hipóteses dos incisos 15, 17 e 24 do artigo 581 do Código de Processo Penal. E aí vamos dar uma olhada. Aqui, 581. Então, pelo artigo 581, quem estiver acompanhando pode abrir ele próprio, fica até mais fácil. Inciso 15. Inciso 15. O recurso sentido estrito é cabível quando se denegar a apelação ou julgar a apelação deserta. O 17. Decidir sobre a unificação de penas. Esse aqui nós observamos que não seria hoje mais cabível o recurso sentido estrito, e sim o agravo em execução. E o inciso 24, ele trata da conversão da multa em detenção prisão simples, que agora é considerado implicitamente revogado. Então não há que se falar mais em converter multa em prisão simples. Não há que se falar mais em... Por quê? Porque multa tem a natureza civil, então não se pode mais converter multa em privativo de liberdade, que é o que ocorria outrora. O artigo 596 do Código de Processo Penal, por sua vez, já indica a apelação da absolvição também. No caso de absolvição, deve-se ser colocado imediatamente em liberdade o acusado, ou seja, não impede a liberdade dele e não suspende a execução de medida de segurança. Então, são situações ex de lege, ou seja, está previsto na norma que cabe aí o efeito suspensivo. Um outro efeito, com mais detalhe, nós temos o efeito regressivo,
que a interposição permite ao juiz prolator reapreciar, mantendo ou reformando. É o mesmo efeito aí do recurso iterativo. O mesmo juízo analisa o recurso, como é o caso dos embargos de declaração, como é o caso também do recurso sentido estrito, ou seja, o juízo ele pode se retratar reconhecendo ser legítima aquele questionamento incerto no recurso. O recurso extensivo ou extensão subjetiva dos efeitos, lá dos artigos 509 e 580, que indica ali a aplicação do recurso em concurso de pessoas. Nós temos, havendo dois ou mais réus, com idêntica situação processual e fática, se um recorrer e obtiver benefícios, estes serão estendidos aos demais, exceto uma circunstância de ordem exclusivamente pessoal, como, por exemplo, aí do benefício que se aplica ali no caso do furto de um ente querido, do filho com o pai com o avô com o filho, que tem um tipo de modalidade criminal que se aplica numa situação assim. Aí, nesse caso, os corréus eles não terão benefícios em relação à interpretação que seja mais benéfica. Ok? Então aqui nós finalizamos essa primeira abordagem dos recursos em geral. Nós temos uma segunda parte que fala dos recursos em geral para complementar aí a abordagem como um todo dos recursos. E por enquanto é isso.